A cada 3 minutos, em média, um idoso acorda durante a noite para urinar, perdendo horas preciosas de sono reparador, essenciais para a saúde e longevidade. Se, após os 60 anos, você se levanta várias vezes para ir ao banheiro, é provável que esteja cometendo erros básicos que comprometem sua qualidade de vida e independência. Pesquisas recentes mostram que 78% dos idosos cometem pelo menos um erro antes de dormir, o que aumenta a necessidade de urinar à noite. Este artigo revelará o que você deve parar de fazer para garantir um descanso noturno completo. Você pode já ter notado como essas interrupções contínuas do sono resultam em cansaço no dia seguinte, irritabilidade e falta de energia para viver plenamente. Talvez tenha começado a evitar beber água à noite ou até mesmo a recusar convites sociais por medo de não conseguir dormir a noite toda. No entanto, poucos percebem que existem 5 hábitos aparentemente inofensivos, provavelmente praticados diariamente, que são os verdadeiros culpados por essa situação. Este material detalhará cada um deles e oferecerá maneiras simples e eficazes de eliminá-los permanentemente. Muitas pessoas não compreendem totalmente que os frequentes despertares noturnos para urinar, conhecidos como noctúria, não são apenas um inconveniente natural do envelhecimento. Pelo contrário, é um sinal de alerta de uma interrupção no ritmo de vida, e essa interrupção pode ter consequências muito mais graves do que se imagina. Pesquisas médicas demonstram que a fragmentação do sono devido à noctúria está diretamente correlacionada com o risco aumentado de quedas noturnas, problemas cardiovasculares, declínio cognitivo e até depressão em idosos. Quando uma pessoa precisa se levantar várias vezes à noite, seu corpo não consegue atingir as fases profundas do sono, especialmente a fase REM, movimento rápido dos olhos, durante a qual ocorre a crucial consolidação da memória e a regeneração celular ativa. Isso significa que, além do cansaço matinal, a pessoa priva seu corpo de processos vitais de cura e restauração que ocorrem precisamente durante o sono profundo. Com o tempo, a privação crônica do sono inevitavelmente acelera o envelhecimento, enfraquece o sistema imunológico e reduz significativamente a concentração e a capacidade de tomar decisões ponderadas. No entanto, há uma notícia encorajadora que pode mudar radicalmente a perspectiva sobre essa situação. Na grande maioria dos casos, a noctúria em idosos não é causada por patologias médicas complexas, mas sim por hábitos comportamentais muito específicos, que são facilmente corrigíveis. Ao longo de uma década de pesquisas meticulosas em medicina do sono e urologia geriátrica, 5 fatores comportamentais-chave foram identificados. A eliminação desses fatores pode reduzir significativamente ou eliminar completamente a necessidade de acordar à noite para ir ao banheiro. Cada uma dessas estratégias é baseada em dados científicos sólidos e já ajudou milhares de pessoas a alcançar resultados impressionantes. O primeiro hábito prejudicial que exige atenção imediata é o consumo de líquidos menos de 3 horas antes de dormir. Embora essa afirmação possa parecer óbvia, na prática, a situação é muito mais complexa e até surpreendente do que se pode imaginar. A maioria das pessoas erroneamente restringe apenas a ingestão de água pura antes de dormir, enquanto continua a consumir alimentos e bebidas com umidade oculta, o que prejudica ainda mais a qualidade do descanso noturno. Um processo fisiológico surpreendente ocorre no corpo humano. Quando se ingere líquidos nas últimas 3 horas antes de dormir, os rins continuam a processá-los ativamente, justamente quando sua função de produção de urina deveria naturalmente desacelerar. Além disso, muitos idosos ignoram que alimentos como sopas, frutas com alto teor de água, como melancia e melão, bebidas quentes, especialmente chás diversos, e até alguns medicamentos contêm uma quantidade significativa de líquido que inevitavelmente se acumula na bexiga durante a noite. Permitam-me apresentar a inspiradora história de Margarete, uma senhora de 70 anos de Phoenix, Arizona, que por muitos anos acordava 4 a 5 vezes por noite para urinar. Ela tentou todos os métodos possíveis, reduziu o consumo de água, tomou medicamentos e até considerou a cirurgia. Margarete relatou: "Eu estava desesperada. Meu sono estava arruinado, e eu me sentia prisioneira da minha própria bexiga." Um dia, ela descobriu que sua habitual xícara de chá de camomila antes de dormir e um prato de sopa no jantar contribuíam muito mais para o problema do que ela imaginava. Depois que Margarete aplicou o conjunto completo de recomendações, que serão detalhadas a seguir, ela conseguiu reduzir as idas noturnas ao banheiro para apenas uma vez em apenas 2 semanas. O benefício de corrigir esse hábito vai muito além da simples melhoria da qualidade do sono. Quando a pessoa para de sobrecarregar os rins antes de dormir, o corpo naturalmente começa a produzir mais vasopressina, um hormônio que ajuda a concentrar a urina e reduz significativamente sua produção durante a noite. Isso significa que a pessoa urina com menos frequência, dorme mais profundamente e acorda mais descansada,
sentindo um aumento de energia para realizar tarefas importantes. Para implementar essa mudança de forma prática e sustentável, recomenda-se estabelecer uma espécie de toque de recolher para a ingestão de líquidos, 3 horas antes do horário habitual de dormir. Por exemplo, se você costuma ir para a cama às 20 horas, deve parar de consumir qualquer líquido às 17 horas. Essa regra se aplica à água, chás diversos, café, sucos, sopas, frutas com alto teor de água e até mesmo a produtos como picolés. Para pessoas com mobilidade reduzida, é aconselhável ter uma pequena reserva de água ao lado da cama para emergências ou para tomar medicamentos necessários. Se você tem diabetes ou toma remédios que causam sede excessiva, é crucial discutir com seu médico soluções alternativas e formas de ajustar o regime de hidratação, aumentando o consumo de líquidos na primeira metade do dia. Margarete, meses depois, disse: "Não consigo acreditar que algo tão simples mudou tanto a minha vida. Voltei a dormir como aos 50 anos, e minha energia durante o dia triplicou. Meus netos ficam impressionados com meu vigor." O segundo hábito prejudicial, que impacta significativamente a noctúria, é jantar muito tarde e consumir alimentos com efeito diurético. Este erro comum é cometido por 85% dos idosos, que muitas vezes não percebem o dano que causam ao seu sono. O horário das refeições e os alimentos específicos consumidos à noite influenciam diretamente a frequência das idas noturnas ao banheiro. Quando se janta muito perto da hora de dormir, especialmente se a refeição contém diuréticos naturais, a pessoa está, na verdade, programando sua bexiga para um enchimento ativo durante as horas de sono. Alimentos como tomate, pepino, cebola, aspargo, melancia, café, chá verde, chocolate e até alguns temperos, como salsa e coentro, contêm substâncias que estimulam ativamente a diurese. O problema se agrava porque muitos desses produtos são tradicionalmente considerados saudáveis, e as pessoas os consomem sem desconfiar que estão criando um ciclo vicioso de noctúria. A base científica desse fenômeno é bastante fascinante. O sistema digestório humano precisa de aproximadamente 3 a 4 horas para digerir completamente os alimentos consumidos. Durante a digestão, especialmente quando a pessoa está deitada, o processo desacelera, e as substâncias diuréticas dos alimentos circulam por mais tempo no corpo, prolongando seu efeito nos rins. Além disso, alimentos ricos em sódio, que muitos idosos consomem em excesso, contribuem para a retenção de água durante o dia e sua liberação ativa justamente no período em que a pessoa deveria estar dormindo. Permitam-me apresentar a história transformadora de Robert, um aposentado de 68 anos de Tampa, Flórida, conhecido por seus hábitos alimentares noturnos. Robert tinha o hábito de jantar às 18 horas e frequentemente lanchar às 16 horas, sempre incluindo tomates frescos, pepinos e chá verde em sua dieta, acreditando que isso melhorava a digestão. Ele me confessou: "Eu acordava religiosamente à noite, às 3 horas e às 5 horas, para urinar. Achava que era apenas a idade, mas me sentia um zumbi durante o dia." Depois que Robert ajustou o horário do jantar para as 18 horas e eliminou completamente os produtos diuréticos de sua dieta após as 16 horas, ele experimentou mudanças verdadeiramente radicais. Em apenas 10 dias, ele começou a acordar apenas uma vez por noite, e em 3 semanas, conseguiu dormir 6 horas seguidas sem interrupções. Os benefícios dessa mudança são profundos e multifacetados. Ao sincronizar a ingestão de alimentos com os biorritmos naturais do corpo, a pessoa não apenas reduz significativamente a noctúria, mas também melhora a qualidade da digestão, diminui o risco de refluxo gastroesofágico, que pode perturbar o sono, e permite que seu metabolismo funcione de forma mais eficiente durante a noite. Muitos também notam uma redução visível do inchaço matinal e uma agradável sensação de leveza e energia ao acordar. Para a implementação prática dessa estratégia, recomenda-se jantar pelo menos 4 horas antes de dormir, preferencialmente entre 16 horas e 18 horas. Deve-se criar uma lista de alimentos favoráveis ao sono noturno e, por outro lado, uma lista daqueles que são inimigos do descanso tranquilo. Entre os amigos estão carnes magras, arroz, batata doce, bananas, aveia e vegetais como brócolis e cenoura. Já os inimigos incluem todos os produtos mencionados anteriormente, além de bebidas alcoólicas, que, apesar da sensação inicial de sonolência, posteriormente provocam despertares noturnos frequentes. Se você tem restrições de tempo ou toma medicamentos que exigem ingestão com alimentos, é crucial discutir com seu médico as formas de ajustar o regime alimentar sem comprometer o tratamento principal. Robert me disse recentemente: "Eu mudei completamente minha relação com a comida e o sono. Agora janto como um rei às 18 horas e durmo como um bebê. Minha esposa está impressionada, e eu me sinto 10 anos mais jovem."
O terceiro hábito prejudicial a ser considerado é ir ao banheiro por precaução imediatamente antes de dormir. Embora essa prática possa parecer uma estratégia razoável e prudente, na verdade, é uma das armadilhas mais traiçoeiras que mantém os idosos no ciclo vicioso da noctúria. Quando uma pessoa vai ao banheiro por precaução, mesmo sem sentir uma necessidade fisiológica real, ela está, na verdade, treinando sua bexiga para funcionar com um volume menor, criando um padrão de comportamento que se manifestará posteriormente durante a noite. A maioria das pessoas não percebe que a bexiga é um órgão muscular extremamente adaptável, capaz de aprender com comportamentos repetitivos. Ao esvaziá-la constantemente antes que atinja sua capacidade total, a pessoa ensina a bexiga que não precisa se expandir para armazenar urina eficientemente. Com o tempo, isso leva a uma redução significativa da capacidade funcional da bexiga, forçando-a a enviar sinais de urgência mesmo com uma pequena quantidade de urina. A fisiologia desse processo é complexa, mas fascinante. Uma bexiga adulta saudável pode reter confortavelmente de 300 a 500 ml de urina antes de enviar um sinal ao cérebro sobre a necessidade de esvaziamento. No entanto, se a pessoa desenvolve o hábito de ir ao banheiro por precaução, sua bexiga pode começar a enviar esses sinais com apenas 100 a 150 ml, criando uma falsa sensação de urgência que interrompe o sono, mesmo sem uma necessidade fisiológica real. Permitam-me apresentar a história franca de Dorothy, uma viúva de 74 anos de Seattle, Washington, que desenvolveu um ritual de segurança antes de dormir. Dorothy me explicou: todas as noites, mesmo quando não sentia necessidade, eu ia ao banheiro para ter certeza. Achei que estava sendo esperta, mas acabei criando um monstro. Dorothy acordava apenas 2 horas depois com a sensação de bexiga cheia, embora na verdade tivesse treinado seu corpo para funcionar com capacidade reduzida. Após aplicar a técnica de reeducação da bexiga, que será detalhada a seguir, Dorothy aumentou gradualmente sua capacidade de armazenamento e agora dorme regularmente de 5 a 6 horas seguidas. Os benefícios de quebrar esse ciclo vicioso são surpreendentes e aparecem rapidamente. Quando a pessoa permite que a bexiga retorne à sua capacidade natural, ela não apenas reduz significativamente a noctúria, mas também recupera confiança no controle do próprio corpo. Isso contribui para diminuir a ansiedade relacionada ao sono e melhora consideravelmente a qualidade do descanso noturno. Muitos também relatam uma renovada sensação de autonomia e controle sobre seu organismo. Para implementar essa mudança de forma segura e eficaz, deve-se começar a aplicar a regra da necessidade real. Vá ao banheiro antes de dormir apenas se realmente sentir uma necessidade clara e inequívoca. Se a necessidade não existir, mas houver ansiedade, tente se distrair por 15-20 minutos com uma atividade relaxante, como ler ou ouvir música calma. Na maioria dos casos, a pessoa descobrirá que a sensação de necessidade era apenas uma manifestação de ansiedade. Se você tem histórico de incontinência ou toma diuréticos, é crucial discutir com seu médico o protocolo de reeducação mais adequado para sua situação específica. Para pessoas com mobilidade reduzida, é aconselhável considerar ter um coletor de urina portátil ao lado da cama para emergências reais, mas evitar usá-lo por precaução. Dorothy me disse meses depois: não consigo acreditar que eu mesma estava criando meu problema. Agora estou totalmente confiante de que meu corpo sabe o que está fazendo, e durmo muito melhor, sabendo que não sou escrava da minha própria ansiedade. O quarto hábito prejudicial que exige atenção é dormir em uma posição inadequada e usar travesseiros impróprios. Esta é uma descoberta verdadeiramente revolucionária, da qual, infelizmente, poucos profissionais de saúde estão cientes. A posição em que se dorme e o arranjo dos travesseiros influenciam diretamente a frequência das idas noturnas ao banheiro. A maioria dos idosos dorme de forma que, inadvertidamente, cria pressão adicional sobre a bexiga e prejudica a circulação sanguínea, o que afeta negativamente o funcionamento normal do sistema urinário. Quando se dorme de bruços ou em posições que comprimem a área abdominal, cria-se uma pressão física direta sobre a bexiga, o que pode fazê-la enviar sinais de plenitude, mesmo que ainda não esteja cheia. Além disso, travesseiros mal posicionados podem afetar a circulação sanguínea e o retorno venoso, causando a redistribuição do líquido acumulado nas pernas durante o dia para o sistema circulatório à noite, o que, por sua vez, aumenta a produção de urina justamente quando a pessoa deveria estar dormindo. A ciência da biomecânica desse processo impressiona por sua lógica. Quando se dorme de lado, usando um travesseiro entre as pernas e mantendo a coluna na posição correta, isso permite que a bexiga assuma uma posição natural sem pressão externa. Além disso, essa postura melhora o retorno venoso, reduzindo o acúmulo de líquido que o corpo precisa eliminar durante a noite.
Pesquisas recentes mostram que pessoas que dormem na posição correta podem reduzir a micção noturna em até 40% apenas com essa simples mudança. Permitam-me compartilhar a impressionante história de Frank, um ex-militar de 71 anos de Denver, Colorado, que sempre dormiu de bruços, considerando essa posição mais confortável para ele. Frank me disse: "Eu servi no exército por 30 anos e sempre dormi assim. Nunca pensei que minha posição de dormir pudesse causar-me os problemas noturnos." Ele acordava consistentemente 3 vezes por noite e estava seriamente pensando em procurar um urologista para verificar possíveis problemas na próstata. Depois de aprender sobre a conexão entre a posição de dormir e a micção noturna, Frank gradualmente mudou para dormir de lado com o travesseiro entre as pernas. Em apenas 2 semanas, ele reduziu as idas noturnas ao banheiro para 1 ou 2 vezes, e após 1 mês, algumas noites ele dormia sem acordar. A vantagem dessa correção da posição corporal vai muito além da simples redução da micção noturna. A postura correta alivia dores nas costas, melhora a respiração noturna, diminui o ronco e permite que a coluna se alinhe naturalmente, levando a um sono mais profundo e reparador. Muitos relatam acordar com menos rigidez matinal e maior flexibilidade geral. Para implementar essa mudança de forma confortável e sustentável, comece a dormir de lado, preferencialmente do lado esquerdo, pois é considerado mais benéfico para a circulação, usando um travesseiro de firmeza média entre os joelhos. Para manter o alinhamento correto da coluna, use um travesseiro de cabeça que mantenha o pescoço em posição neutra. Ele não deve ser muito alto nem muito baixo. Se você sempre dormiu de bruços, a transição deve ser gradual. Incline-se ligeiramente para o lado e apoie-se com travesseiros até que a nova posição se torne natural. Pessoas com artrite ou problemas nas articulações devem considerar travesseiros ergonômicos especiais ou rolos de apoio para uma transição mais confortável. Evite dormir de costas se você tem apneia do sono diagnosticada ou ronco intenso. Frank me disse recentemente: "Mudei algo tão simples quanto a posição de dormir e sinto como se tivesse descoberto um segredo que ninguém me contou. Durmo melhor, acordo com menos frequência e até minhas dores nas costas diminuíram. Pena que não soube disso antes." Surpreendente, não é? Como uma simples mudança na posição do corpo durante o sono pode levar a resultados tão transformadores. Agora, prepare-se para descobrir um dos erros mais comuns que pode, imperceptivelmente, mas significativamente, arruinar seu descanso noturno. O 5º hábito prejudicial que abordaremos é a temperatura inadequada no quarto e o uso de roupas de dormir impróprias. Este é, talvez, o fator mais subestimado e, ao mesmo tempo, surpreendente que afeta a micção noturna em idosos. No entanto, com a correção adequada, ele pode produzir um efeito verdadeiramente dramático. A temperatura do quarto e a escolha das roupas de dormir influenciam diretamente a produção de urina durante a noite, por meio de complexos mecanismos hormonais e circulatórios que a maioria das pessoas desconhece. Quando o quarto está muito quente ou a pessoa usa roupas que impedem a termorregulação natural do corpo, o organismo experimenta estresse térmico. Esse estresse perturba a produção natural de vasopressina, o hormônio responsável pela concentração da urina nas horas noturnas. Além disso, o calor excessivo causa dilatação dos vasos sanguíneos e uma alteração na circulação, fazendo com que os rins filtrem mais líquido justamente quando deveriam, ao contrário, economizá-lo. A fisiologia desse fenômeno é extremamente interessante. Durante o sono normal, a temperatura corporal humana diminui naturalmente em cerca de 1 a 2 graus Celsius. Essa redução serve como um sinal importante para o corpo, estimulando o aumento da produção de vasopressina e melatonina. Se o quarto estiver muito quente, temperatura acima de 20 graus Celsius, ou a pessoa usar roupas que impedem essa termorregulação natural, ela interrompe um processo evolutivo fundamental que controla a micção noturna. Estudos mostram que pessoas que dormem em ambientes com temperatura entre 18 e 20 graus Celsius podem reduzir a micção noturna em até 50% apenas com essa simples mudança. Conheça a inspiradora história de Eleanor, uma aposentada de 69 anos, ex-professora de escola em Miami, Flórida, que lutou contra a micção noturna por mais de 5 anos. Eleanor contou: "Eu sempre gostei de dormir no calor, com o ar-condicionado desligado e em pijamas de flanela quentinhos, mesmo na Flórida quente, considerava isso apenas uma preferência pessoal." No entanto, Eleanor não sabia que essa preferência estava arruinando completamente seu sono. Ela acordava 4 a 5 vezes por noite, suava e sentia uma forte necessidade de ir ao banheiro. Depois de aprender sobre a conexão entre temperatura e micção noturna, Eleanor comprou um ar-condicionado silencioso para o quarto e mudou para pijamas leves e respiráveis de algodão. A transformação foi verdadeiramente impressionante. Em menos de uma semana,
O número de idas noturnas ao banheiro diminuiu para 2, e após 3 semanas, ela ocasionalmente dormia a noite toda sem acordar. Os benefícios da temperatura ideal para o sono são profundos e se manifestam em vários aspectos da saúde. Dormir em uma temperatura confortável não apenas reduz significativamente a micção noturna, mas também melhora a qualidade do sono, contribui para a normalização do equilíbrio hormonal, diminui a transpiração noturna, reduz o ronco e proporciona uma sensação geral de descanso e vigor pela manhã. Muitos também notam melhora na pressão arterial e redução dos episódios de ondas de calor em mulheres na pós-menopausa. Para a implementação prática e econômica dessa recomendação, deve-se manter a temperatura do quarto entre 18 e 20 graus Celsius durante a noite, usando um ventilador, ar-condicionado ou simplesmente abrindo as janelas quando as condições climáticas permitirem. Roupas de dormir sintéticas ou muito quentes devem ser substituídas por peças de algodão natural, linho ou bambu, que proporcionam boa ventilação. Também é recomendado usar lençóis de algodão ou materiais naturais que não retenham calor corporal. Se as possibilidades orçamentárias são limitadas, recomenda-se ao menos adquirir um ventilador de teto ou portátil para garantir melhor circulação de ar no quarto. Para aqueles que tendem a sentir frio, é mais aconselhável usar camadas removíveis de roupa, em vez de pijamas grossos, o que permitirá regular a temperatura corporal durante a noite. Se a pessoa toma medicamentos que afetam a termorregulação, é crucial discutir com o médico como otimizar as condições de sono sem comprometer a saúde. Eleanor me disse meses depois: "Não consigo acreditar que algo tão simples como a temperatura do quarto resolveu um problema que me atormentava por anos. Agora durmo como um anjo, acordo descansada e me sinto mais jovem e enérgica do que nas últimas décadas. Minha vida mudou completamente." Essa estratégia realmente se mostrou transformadora, não é? Agora que você conheceu os 5 hábitos que podem sabotar seu descanso noturno, é hora de discutir como implementar todas essas mudanças na prática e garantir sua sustentabilidade no dia a dia. Tendo em vista cada um dos 5 hábitos prejudiciais que podem privá-lo de um sono reparador completo, é importante resumir o poder transformador dessas simples mudanças em sua vida. Parar de beber líquidos 3 horas antes de dormir, ajustar o horário e o tipo do jantar, abandonar as idas preventivas ao banheiro, corrigir a posição ao dormir e otimizar a temperatura do quarto. Todas essas são estratégias baseadas em dados científicos sólidos que já transformaram a vida de milhares de pessoas. Quando aplicadas em conjunto, essas mudanças não apenas reduzem significativamente a micção noturna, mas também restauram a confiança na capacidade de dormir plenamente e viver dias cheios de energia e vitalidade. O mais surpreendente dessas descobertas é que o controle total da situação está nas mãos da própria pessoa. Para isso, não são necessários medicamentos caros, procedimentos invasivos ou equipamentos especiais. É preciso apenas um desejo sincero de fazer ajustes razoáveis em hábitos que, talvez, a pessoa nem desconfiasse que eram a fonte do problema. Lembre-se de que o corpo humano possui uma capacidade incrível de adaptação e cura, se as condições adequadas forem criadas. Nunca é tarde para começar a dormir melhor e acordar mais descansado. E essas estratégias podem começar a funcionar já na primeira noite após sua implementação. Sinceramente, esperamos que essas descobertas transformem profundamente sua vida ou a vida de alguém próximo a você. Se você leu até este ponto, significa que realmente valoriza sua saúde e bem-estar, e isso nos enche de alegria e esperança. Lembre-se, nunca é tarde para começar a viver melhor.